Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Por 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Esta semana é semana de escovar byte, como diz na linguagem de tecnologia e também de inovação. Eduardo Bittencourt, presidente do Parque Tecnológico, vai bater um papo comigo. Edu, posso chamar assim? Por favor. Seja muito bem-vindo ao Por 360 Entrevista. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra. Eu, como sempre, ouvinte agora, estar aqui. Obrigado pelo convite. Sempre que convidado aqui estarei. Vai ser bacana poder falar sobre essa trajetória, tudo que a gente tem desenvolvido ali no Parque Tecnológico de Santos. Vamos lá, eu gosto sempre de tratar o lado pessoal primeiro das pessoas, né? Quem é Eduardo Bittencourt? De onde veio, né, a tua trajetória, principalmente profissional, Eduardo? Sou nascido e criado em Santos, fatecano. Caiçara? Né? Fiz processamento de dados na FATEC, Uau. extinto processamento de dados, agora foi atualizado. Ele era da época do 10 CLS. Tô errado? COBOL, todas as... COBOL, Clipper, linguagens de programação. Linguagem de programações bem antigas. Passei por isso, trabalhei 6 anos no mercado, trabalhei em agência de navegação, trabalhei em hospital. E aí ali com um pouco lado pessoal também, minha mãe faleceu muito cedo, então tive no empreendedorismo também uma veia para seguir, para me desafiar também. E aí saí do mundo corporativo para começar startups, comecei a empreender. Minha primeira startup foi uma startup jurídica, né? Tive na época um sócio advogado, tentamos, um grande aprendizado. E aí fui entrando, acabei tendo um pouco essa abertura, e fui para um lado um pouco mais comercial do que necessariamente essa parte mais de programação. Eu fiz essa transição. Para mim sempre foi muito bom saber de programação nesse mundo mais comercial. E aí comecei a atuar em startups maiores, e aí acabei sendo sócio de startup de hardware automotivo, de car sharing. Fui acelerado, essa startup foi acelerada na Liga Ventures, em São Paulo. E aí eu conheci esse mundo de aceleradora de startup. Tive a oportunidade de fazer a venda de participações dessas startups que eu tive sociedade. E aí eu abri um espaço em Santos, chamava Space Moon. Era uma aceleradora de startup com coworking e na época me tornei conselheiro do Parque Tecnológico, no Conselho Administrativo, uma das 15 cadeiras, estava na cadeira mercado. E aí começou a minha relação, comecei a ajudar os ex-presidentes um pouco a minha visão de mercado. Claro. E no pandemia veio, né? Não fazia mais sentido ter coworking, comecei a trabalhar muito mais como um agente de inovação para grandes empresas. E aí veio o convite. Também no momento pessoal, que para mim fazia muito sentido voltar mais para Santos, recebi o convite para assumir a presidência do Parque Tecnológico, então estou há 10 meses aí nessa missão que é o que o prefeito Rogério falou assim, de dar esse olhar de mercado dentro de uma fundação pública, né? Então esse tem sido o desafio aí de todo dia, e para o que eu acordo aí com essa missão de como é que a gente engaja mais esse ecossistema, como é que a gente deixa mais ágil também, às vezes algo que é visto como uma coisa um pouco mais burocrática, né? Então esse é o desafio agora. Queria trazer alguns pontos. É um tema que eu sou apaixonado, né? Tecnologia, eu adoro tecnologia. Venho também no mercado de automação portuária, então a gente acaba se apaixonando. Eu sempre digo isso, né? Eu acho que o casamento perfeito entre porto e tecnologia, na verdade, é o casamento perfeito, né? É fantástico, porque na verdade a gente vive esse movimento. Eu queria tratar de um tema com você, né, Eduardo? Quando a gente fala de startup, eu percebo um grande modismo no Brasil, né? Assim, tudo é startup, aceleração, você vê um investidor anjo, e aí a gente começa a enfrentar uma série de barreiras. E aí eu quero te trazer essa minha percepção, pelo menos, de mundo, e queria ouvir a tua percepção também, porque você está numa cadeira hoje extremamente estratégica, né, para nossa cidade. Eu sempre pontuei isso, o Parque Tecnológico São José dos Campos, ele tem uma vertical lá que atende a indústria local e faz todo sentido. O nosso Parque Tecnológico tem que olhar para o porto. Não dá para olhar para outra localidade, porque a gente já tem aqui do lado, né, no quintal de casa, o maior porto do Hemisfério Sul. Mas quando a gente olha para essa questão específica de inovação, algo que eu aprendi em Israel e eu queria compartilhar com você, é de que
quando se olha para a inovação, precisa ter capilaridade. Né? Se você não tiver capilaridade, você é um cara de mercado, você não consegue vender para o mercado. E eu vejo muitas iniciativas pontuais de resolver um problema pontual de um terminal A. E aí depois você vê uma outra iniciativa de resolver um problema de um terminal B. Como é que a gente consegue, né, impulsionar esta percepção mercadológica para que haja capilaridade? Por que a gente não consegue ser um centro, né, de desenvolvimento de soluções para a América Latina? Não é para o Porto de Santos, nós somos o maior do hemisfério Uhum. sul. Por que a gente não pensa grande? Queria ouvir um pouco de você. Eu concordo totalmente. Acho que a visão que as pessoas têm tem que ser de nascer global, né? Eu acho que a questão da startup, ela às vezes é um pouco glamourizada, né? Eu Sim, concordo. mas É, todas as soluções dos problemas é, estão nas startups, né? exato. Não estou É, aqui, pelo amor de Deus, fazendo juízo de valor. sim, Eu sim. estou trazendo um fato para que a gente debata aqui no É. Por 360. O que eu vejo, a parte boa disso é entrar um pouco também no imaginário dos empreendedores, principalmente aí dos jovens que estão começando as suas carreiras, Sim. que é uma possibilidade, né? Eu acho que e aí é importante também não glamorizar tanto para também não tornar tão distante E não ao ponto frustrar. do, E do não jovem achar que frustrar. também ou não é para ele ou aquilo é só para Vale do Silício. Eu acho que o que a gente vem fazendo um trabalho e aí parte boa, né, de ser uma fundação pública, de ser sem fins lucrativos, é porque o nosso interesse é o sucesso de todos, é que os empreendimentos que ali comecem prosperem por muitos anos, né? O desafio do empreendedorismo já é uma dura batalha. Sem Então, o dúvida. nosso trabalho é atenuar essa jornada, né? Mas, de fato, o que tem que se olhar? Tem que se olhar também o que você tem perto ali para desenvolver. Então, São José, muito bem, né? Você disse, a gente escuta sempre, tem a Embraer, então tem o ITA, então você tem ali insumos, matéria-prima, mercado, possibilidade de testar, que A te dá uma locomotiva. A agilidade. locomotiva. Né? A Exato, que te dá uma locomotiva. agilidade para aquilo acontecer. Então, quando a gente olha para o nosso quintal, né, vamos falar assim, o Porto ele é o grande propulsor, né? O que a gente, quando a gente está realizando um evento, o que a gente também tem falado muito? Conectar o ecossistema de inovação com o futuro sustentável. Então, a gente, enquanto parque tecnológico, agora entrou, inclusive, no Manifesto ESG da Autoridade Portuária, assinamos o Pacto das ODS 2030, para olhar também pensando num futuro sustentável, e parte da sustentabilidade é a viabilidade econômica, né? Então, é o que você falou, e aí quando a gente fala de startup, a gente fala muito que é um grupo de pessoas para desenvolvendo um modelo de negócio repetível e escalável, né? Quando a gente fala de repetível, é isso. Não adianta só resolver o problema de um terminal, mas sim pensar nos portos da América Latina, nos portos do mundo. E aí, o que eu acho que é a parte boa de termos aqui um porto, que é você ter área para experimentar, né? A startup, eu acho que a grande diferença do pensamento é essa questão da agilidade de testar, errar, pivotar e ir se adequando. E aí é muito bom de você ter um porto que nem o Porto de Santos aqui, que você consegue ter terminais de grãos, de carros, de líquidos. Você tem essa variedade de ecossistemas e se interrelacionando, essa questão da proximidade com São Paulo, esse entroncamento logístico, a gente, né, ferrovias também. Sem Você dúvida. tem tudo para testar. E a startup, ela nasce para resolver problemas. Se você resolve problemas de um entroncamento de um porto desse tamanho, você está provavelmente mais perto de resolver problemas do porto do mundo inteiro. Então, é pensar global e aproveitar que o nosso quintal é um porto tão rico que nem o nosso. Então, acho que tem que ser esse o pensamento. Aproveitar sim, mas não pensar em só que se subsidiar a sua empresa. A startup não pode pensar em só atender Não aqui, vira né? uma startup para resolver um problema Exato, ela tem que, pontual, tem que né? pensar em nascer global. Não é start up, é start end, porque É, ela vai iniciar, ela vai resolver um é problema, um prestador de não serviço tem de capilaridade, uma vai, pequena. Isso vai aí. ser uma empresa de um cliente só, né? Exato. E eu acho que essa miopia a gente não pode ter. Um outro aprendizado que eu tive, né, em Israel, que vai ao encontro do que você acabou de pontuar, né? Quando eu fui para Israel, muita gente falou assim: poxa, Maxwell, mas Israel não tem porto. Eu falei: não. Tem porto, mas tem muita tecnologia e muita inovação. É o berço da inovação no mundo. E é uma grande confusão que as pessoas também têm. Tecnologia é uma coisa, inovação é outra completamente diferente. E quando eu fui visitar o porto de Ashdod, né, em Israel, eu vi lá 25 empresas incubadas, né, com um fundo de investimentos ali de 50 milhões de dólares no ano a fundo perdido.
No Brasil, o investidor ele tem uma percepção um pouco diferente. Ele quer colocar R$ 1.000 hoje para ganhar 1.100 amanhã e quem sabe até o final do mês ganhar R$ 2.000 e dobrar o patrimônio dele. Como é que a gente impulsiona, acelera essas startups, né? Principalmente essas novas empresas, o jovem que está chegando no mercado, sendo que a gente não tem uma cultura de investimento no país, não só na iniciativa privada, mas na iniciativa pública. Israel é outro conceito, porque na verdade eles têm royalties de muitas patentes, então ele consegue ter um fundo perdido de Uhum. US$ 50 milhões, como eu mencionei. Mas como é que a gente vai pivotar isso daqui para o Brasil? Vou usar a tua terminologia, deixa eu roubar ela um pouquinho aqui, sendo que a gente não tem essa cultura de investimento. É um desafio, Eduardo? É um desafio e é um desafio de longo prazo, Sem dúvida. né? A gente vem trabalhando nisso, né? Não foi a prioridade zero, a prioridade zero foi estruturar, trabalhar em capacitações, trabalhar em estrutura, evento, para a gente ganhar essa musculatura. E agora a gente, mostrando o trabalho, começou a sensibilizar mais, primeiro o empresariado, né? E aí, Uhum. consequentemente, esses empresários nas pessoas físicas também. E a gente vem conversando com quem hoje está mais avançado com capacitações, eu até tenho botado a minha rede de relacionamento também à disposição para a gente conseguir trazer capacitação para investidor. Quem hoje investe só em imóveis ou em renda fixa, entender que o mundo startup é uma possibilidade. Até Tem a porque você cada vez. pode, você pode ser um investidor anjo de R$ 5.000, de Uma dez das mil coisas que a reais, gente tem né? conversado, a provocação, até universidades, colégios, porque muitas vezes começou, né, GV Angels, você vê a Poly Angels, você vê muitos ex-alunos começam a se estruturar, porque conhecem e confiam também na grade curricular, no crivo dos alunos que estão ali, e acabam direcionando capitais para universitários da mesma universidade que você se formou. Então esse é um dos caminhos, né? O evento que a gente está realizando aí também é outro para a gente fomentar isso cada vez mais, esse contato entre investidores, pessoas comuns, empreendedores e tudo que se caminhe e se conversa. Então, Estados Unidos, principalmente, a gente vê essa cultura de começar a investir muito cedo e se a gente vê essa diferença na bolsa, né? Que aí são empresas que já estão com todo, né, um compliance, todo um trabalho ali para ter aberto capital. Quando a gente fala em desenvolver, queria trazer um outro tema aqui, queria colocar esse tema lá dentro do parque tecnológico, né? A gente bem sabe que o Porto Santos bate recordes atrás de recordes de movimentação, Edu, Uhum, né? Eu acho que você uhum, acompanha sim, pela sim. mídia, enfim. E esses recordes de movimentação são frutos de muitos investimentos em tecnologia também, porque sem grandes sistemas, grandes bancos de Exato. dados, você não conseguiria ter agilidade nas suas operações para que você pudesse ser tão eficiente. E aí a gente percebe que o dado é um commodity. Acho que você vai Uhum, concordar comigo, uhum. mundialmente falando, o dado é um commodity. E a gente tem uma dificuldade muito grande de integração de dados, principalmente com órgãos anuentes. Esse não é o challenger ali, o desafio que a gente possa incubar dentro do parque tecnológico para resolver o problema, aí eu volto novamente, né, da América Latina, porque é Uhum. cultural, né? A América Latina inteira tem uma dificuldade muito grande. Enquanto outros portos já estão avançados aí com PCS, né, o Port Community System e outros middlewares de integração, que são service bus ali que ficam levando e trazendo informações, aqui a gente não avança, a gente não sai no lugar e ainda tem plataformas que trabalham em modelo 3.11, né? Para quem não conhece, mas é como se fosse praticamente ali continuar no Excel, né? E aí Uhum. você constrói robôs para ir lá buscar o dado do Excel para levar para um software que você investiu US$ 8 milhões. Não dá para incubar uma integração e capitanear um processo como esse, Edu? O parque tem se disposto a realmente ser essa casa de discussão, de trocas. É lógico que quando a gente entra numa seara dessa, né? O parque ali ele tem suas limitações até de, Sim, de, de claro. escopo de atuação, mas com certeza, e a gente tem conversado muito com a autoridade portuária, tem se disponibilizado e tem sido uma troca muito bacana, né? Então a gente tem conversado sobre termos de cooperações que a gente está alinhavando. O próprio autoridade portuária tem lá o manifesto SG, entramos lá recentemente Sim. e estamos disponibilizando espaço para ser também um challenge deles, eles fazerem lá, inclusive, com essa temática do ESG. Eu acho que está se construindo a capacidade da gente começar a fazer isso.
Eu acho que é uma jornada, né? Eu acho que precisa ter uma consistência, essa relação precisa ir ganhando confiança de todos e principalmente do mercado, né? E eu acho que o meu papel tem sido muito esse de trazer o mercado para próximo, Você é do mercado. estabelecer essa governança forte para a gente entender que isso não é algo de agora, não é algo de uma pessoa, não é algo de uma gestão, é algo que é benéfico para toda a cidade, toda a região, na verdade. Então, E para um terço da balança comercial brasileira, né? exato, Porque na verdade é o que exato. passa aqui no nosso Então, assim, quintal de casa. o Parque Tecnológico é um facilitador entre os atores. Então, isso a gente tem conseguido fazer já com a Prefeitura de Santos, facilitando essa interlocução. Temos trabalhado agora em parceria com o Museu Pelé para buscar ser um museu mais tecnológico. Com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, lá eles têm um Invest Centro para atrair mais empresas para a região central, com as políticas de renúncias fiscais. Agora que eu estou do outro lado da mesa, estou vendo isso, o meu papel é explicar, inclusive, às vezes, para o empresário que tem suas complexidades, e isso é o que garante também o bom uso do dinheiro público, né? Poderia ser mais ágil? Poderia, mas assim, também não é um bicho de sete cabeças, né? Deveria. Deveria. Eu Deveria, acho que essa é a palavra certa. Mas é isso, é facilitar para também que a gente possa ter mais participação, né? E aí o que eu tenho provocado meus amigos próximos, empresários também, Precisa ter resultado, né? Porque senão, na verdade, o capital, ele não perdoa, né? O Uhum. capital, ele visa o lucro. Então, se ele não tem resultado, naturalmente ele vai buscar uma outra alternativa para que ele coloque o investimento dele e tenha o resultado. Eu acho que isso é cultural também. Eduardo, vou trazer mais um ponto. O papo muito bom. Eu já quero te deixar aqui o convite. Eu faço isso com quem é bom e quero realmente aprofundar os debates. Para que você volte numa outra oportunidade, porque a gente tem muita coisa para Voltarei. falar sobre tecnologia e principalmente também inovação. A gente tem uma dificuldade muito grande de atrair essa nova geração, né? Principalmente para o setor portuário, no que tange desenvolvimento de sistemas, seja ele análise de banco de dados, que é uma preocupação gigantesca, né? Então, assim, você tem vagas ofertadas aí de DBA que não conseguem ser preenchidas, né? O DBA é aquela pessoa que faz a gestão do banco de dados mesmo, né? Falando numa linguagem Hum, mais simples para quem claro. está nos ouvindo. E a gente percebe também por estudos que já foram compartilhados que essa mão de obra ela vai colapsar dentro dos próximos 4 anos. Já está colapsado, né, então existe uma previsão de que, vai colapsar nos próximos 4 anos. Como é que a gente retém essa mão de obra dentro do setor? A gente olha e tem atuado, né? Primeiro é de reduzir esse gap, essa diferença tão grande que existe, né? Do morro com a praia, né? Você é um Então, empreendedor, né, então acho que é, você passou por isso, né, falta mão de obra. exato, falta mão de obra. Então, primeiro é capacitar mais gente, eu acho que passa por isso, né? E a gente tem, dentro das nossas, enquanto Parque Tecnológico, nossos planos de resultados com a prefeitura, tá a capacitação de jovens para tecnologia. Outra questão é a retenção, né? E aí eu sou uma prova viva disso. O pessoal falava muito da FATEC para o fretado, né? Eu brincava isso com as pessoas. E aí, por eu ter um contexto na minha família de saúde, eu fiz um esforço muito grande para ficar aqui. E uma das coisas que eu tive que fazer foi abrir mão do salário, né? Uhum. Então, assim, outro eu acho que passa por também um trabalho para a gente conseguir equalizar um pouco mais esses valores praticados. É lógico que São Paulo é até covardia às vezes comparar, mas equalizar um pouco mais. Isso passa por uma questão cultural também, e aí quando a gente fala de ESG, da gente também não espremer os nossos fornecedores, né? Eu acho que culturalmente a gente tem que ir Não, pregando. espremer não, matar o fornecedor, né. Culturalmente, muitas vezes você percebe que em determinados bids, né, que são concorrências, precisa ter responsabilidade de Exato. contratação, porque senão, O contrato não é execuível, não é né? execuível, né, você Exato. vai matar o teu Então, fornecedor. acho que passa por isso também, para poder também o fornecedor dar uma melhor condição para o seu prestador, que o talento, no final das contas, está no terceiro, né? Uhum. E acho que aí também pensar essa geração, e aí eu acho que eu faço parte de uma geração intermediária, ela hoje busca outras coisas, né? E as empresas vão ter que ofertar essas outras coisas. Vai ter que ter mais flexibilidade, vai ter que ter mais meritocracia, vai ter que ser olhado pro trabalhador, vai ter que ter o híbrido, né? Não tem, Mas isso, nós somos dessa geração, a gente quer produção, é isso aí. né, muitas vezes eu percebo isso e você está coberto de razão que esse jovem, ele não quer mais o vínculo ali de estar às 8 Eu até acho às que eu acho que a 18 na nossa empresa, né, ele geração, quer entregar. os empreendedores já tinham esse olhar,
né? Mas a massa não tinha tanto. Agora massificou isso. Se você for para grandes fóruns aí de desenvolvimento de sistemas que existem na web, você vai perceber que a boa parte do volume transacional comercial hoje é feito em Bitcoin, né? Então, assim, ninguém quer mais uma E eu nem tava CLT. chegando a esse, Não, mas eu já fui nesse longe, né? extremo, né? Fui longe. Então, Foi longe, assim, é isso a mesmo. gente precisa acompanhar essa questão. E até para finalizar, se você me permitir, e aí eu queria, porque infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, quero que você volte aqui. Nós vamos conversar Legal, mais convite sobre isso, aceito. porque eu acho que a gente ajuda muito a sociedade a ter esse mindset, essa visão realmente do que é necessário. Mas quero te fazer um questionamento, né? Você falou das universidades, e aí eu sempre bato numa tecla que, pelo menos é a minha percepção, em relação à qualificação e capacitação. Uma coisa é qualificação, outra coisa é capacitação, né? E eu pontuo e falo muito isso até nas minhas palestras, né? Que quando eu resolvi aprender inglês lá atrás, né? Eu falei, eu quero ser fluente em inglês. Não era só ir à escola. Então, assim, eu precisava assistir um filme sem legenda, né? Eu precisava praticar o meu inglês com outras pessoas para que você pudesse ser fluente. E isso é a capacitação. E a gente percebe, principalmente dentro desse mercado de tecnologia, que muito se olha pela qualificação e falta essa capacitação. Isso é uma vertical que o Parque Tecnológico está olhando também para ensinar essa skill, né, Uhum. para esse empreendedor que está chegando, para essas pessoas que estão vindo para o mercado agora, de ser um pouco autodidata, porque o desenvolvedor, me corrija se eu estiver errado, você é um especialista da área, ele tem que ter essa skill de ser autodidata para aprender e estar sempre, né, sendo resiliente com essas novas ferramentas que chegam. Mais que olhando, a gente, até o final desse ano, a gente vai lançar um edital Opa, que a gente vai dar oportunidade para estágio e atrelado à capacitação, aí, né? spoiler aqui no Pod 360, em Spoiler, porque primeira mão. esse é o trabalho que a gente está redigindo agora, porque a gente tem certeza que vai transformar a vida de muita gente, não só de quem sai com provavelmente um emprego ali depois desse ciclo, mas também empresas que às vezes não teriam fôlego para se manter e estão tendo subsídio aí de mão de obra para transformar e o poder público sabe que essas empresas crescendo viram empresas que estão gerando emprego, estão contribuindo, estão pagando os seus impostos e todo mundo ganha. Então, é o trabalho que a gente tem feito olhando para a mão de obra de amanhã. Obrigado pela presença aqui, cara. Que bom papo de alto nível que a gente conseguiu ter hoje aqui no Porto 360. Muito obrigado. Eu que agradeço realmente e faço convite para as pessoas se interessarem, engajarem vou falar aqui o Instagram do Parque, Opa, por o favor. @ParqueTech Santos e o Parque Tecnológico não é nosso, não é de gestão nenhuma, não é prefeitura, é do ecossistema e a gente quer que o ecossistema tome posse e é de vocês. Tá aí, o Porto 360 Entrevista já tomou posse do Parque Tecnológico e estamos aqui para ajudar a desenvolver também esse equipamento que é tão importante para o maior porto do Hemisfério Sul. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais que informação. Forte abraço, até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio